Continuando aqui sobre, né, os riscos da empilhadeira, a gente chegou a comentar um pouco essa questão do levantamento aí da pessoa no garfo, né? Essas sinalizações que eu tinha comentado seria essa aqui que a gente está vendo na tela, onde tem o símbolo de proibição, né, da pessoa. Ele está, no caso do primeiro desenho, embaixo do garfo, e no desenho abaixo, em cima do garfo, né? Então isso é totalmente proibido. Se algum líder da empresa acabar vendo você fazendo esse tipo de atividade, né, ele pode te barrar, parar a sua atividade e te punir da maneira que a empresa achar correta. Se porventura acontecer a situação que for o inverso, o próprio empregador te solicitar para fazer isso, diga que não é possível fazer, né, que é contra as normas, e que se a pessoa cair e morrer, o que não é difícil, pois a norma fala que pelo menos 2 metros de altura já é considerado como trabalho em altura, tem esse risco porque já é a altura suficiente para a pessoa cair, bater a cabeça e falecer. E que existe outras maneiras de fazer. Por exemplo, a pessoa pode usar uma daquelas gaiolas, que geralmente é uma estrutura já com guarda-corpo e tudo mais. Por mais que seja um pouco antigo, é melhor do que fazer isso, mas o correto mesmo seria usar uma PTA, né, que é uma plataforma de trabalho elevado, né? Que já é mais seguro, que você consegue subir as pessoas e o próprio cara lá de cima pode controlar, ou alguém embaixo. Se ele tem um sensor de nível, então se chegar a uma certa inclinação, ele vai parar de funcionar, né, para evitar o tombamento. Então existem formas melhores de resolver isso. Então não faça, né? Converse lá com o empregador e o convence do contrário. Porque a gente já viu a questão de responsabilidade, né? E se acontecer um acidente, vai acabar sobrando para a gente esse problema, né? Não só para a gente, para a empresa também, mas principalmente para o operador. Bem, aqui ia falar algumas coisas que a gente já comentou, né? Conduzindo plataformas de carregamento. Isso é uma coisa interessante também, né? Às vezes você está trabalhando numa empresa ali que tem um depósito e você tem as docas, então você vai carregar as carretas. E aqui, como você pode ver no desenho, né? Ele tá passando por uma plataforma. Vou pegar o laser aqui. Ele está passando por essa plataforma para poder entrar, né? Aqui é a doca, né? Que é a empresa, e aqui é a carreta, né? Então, o que que o manual fala para a gente, né? O risco de acidente, né? Se houver um acidente com a máquina. Ao movimentar a direção que pode fazer com que a extremidade traseira fuja da plataforma de carregamento na direção da extremidade. Isso pode provocar um acidente com a máquina. O condutor, né? Do caminhão e o condutor da máquina tem que acordar uma hora de partida. É importante, né? Pode acontecer do motorista do caminhão sair enquanto o operador de empilhadeira está fazendo a atividade dele. Então é interessante que isso seja acordado. Vamos ver algumas soluções mais para frente no vídeo. Antes de atravessar uma plataforma de carregamento, assegure-se que se encontre corretamente colocada e fixa, e que possui uma capacidade de carga o suficiente, tanto para o caminhão ali quanto para a plataforma. Já trabalhei em lugares que a gente tinha uma chapa de aço que a gente tinha que carregar na mão e colocar na hora de for fazer o transporte. Não era das melhores situações, né? Ainda bem que a gente usava apenas a paleteira, a gente não usava nem a transpaleteira e nem a empilhadeira, mas o correto seria estar fixado na própria doca. Existem alguns sistemas dessa forma aí. Então é interessante ver se essa plataforma vai aguentar o peso da empilhadeira mais a carga. E sempre que você andar nela, andar de maneira bem prestar bastante atenção para você não fazer curvas, porque não tem nenhum tipo de guarda-curva. Então a roda pode cair para fora da plataforma e tombar a empilhadeira com você dentro. E sempre que for andar na plataforma, andar mais devagar. Aqui a gente tem um vídeo, né, que mostra um pouco sobre isso. A gente vai ver que é aquela situação de risco onde não foi acordado com o motorista do caminhão na hora da partida. É um acidente, né? Aparentemente não machucou o operador, mas teve o dano aí no equipamento. Aqui a gente tem mais algumas situações gerais aí de segurança do trabalho, como por exemplo, não utilize ferramentas inadequadas ou improvisadas, né? Não brinque ou corra no local de trabalho. Ande com os garfos abaixados, comunique qualquer acidente. Isso é importante para a cultura de segurança da empresa, tá, gente? Tudo que for acidente tem que ser comunicado, né? Não é porque você é dedo duro ou quer entregar aos outros. Não, é que esses acidentes vão ser estudados e medidas de segurança vão ser implementadas com base nesse problema.
né? Para que não aconteça novamente. Pode acontecer ou com a outra pessoa ou com você mesmo, certo? Não brinque ou corra no local de trabalho. Isso a gente acabou de falar, né? Perdão. Pallets vazios devem ficar sempre deitados. Isso é importante, evitar acidentes também. O correto é ter um local próprio para você guardar os pallets vazios. Em caso de incêndio, siga as diretrizes da brigada de incêndio da empresa. Já comentou sobre isso. Não dê carona para os colegas de trabalho. Isso é muito importante, porque se fosse para qualquer um de subir em cima da empilhadeira, você não precisava passar por um curso. Então, é só quem tem realmente certificado, né, habilitado e tiver sido autorizado pela empresa que deve fazer a operação dessa máquina. E antes de ligar a empilhadeira, verifique se a mesa está em ponto morto, né, o neutro, e segure o volante firmemente com as duas mãos, a não ser que tenha que acionar algum dispositivo de comando. Essa questão de usar a empilhadeira com uma mão só também não é segura, você vai perder foco ali e pode estar gerando uma condição ali insegura para as outras pessoas e para você mesmo. Não levante cargas instáveis, né? Deve ser cuidadosamente arrumadas antes de levantar ou bem fixadas. Depois que estiverem no alto em movimento, será tarde demais. Então, sempre fazer essa verificação antes de levantar a carga. Tem coisa que não é para sua empilhadeira, tá? A gente tem que ficar claro. Tem situação que é muito pesada, a carga é larga demais, não tem que ser outra máquina, tem que ser transportado de outra maneira. A gente também tem que ter esse feeling de falar, oh, isso aqui não dá para a gente. É claro que seria interessante se tivesse um corpo de engenharia, né? O pessoal da logística para ter esse feeling, mas se porventura eles falharem em chegar para você algo desse tipo, você tem que barrar e falar, cara, isso aqui não dá para fazer, a gente vai acabar causando acidente, vou machucar outras pessoas, vou danificar todo esse equipamento, né? E, e jogar a bola para eles, tentar resolver isso de uma maneira correta. Não é porque pedir para fazer que a gente vai fazer cegamente. A ideia nossa aqui, nosso curso, dessa parte de segurança do trabalho, é fazer com que você tenha, criar um senso crítico, né? Conseguir analisar esses riscos. Assegure-se que a carga está centralizada antes de levantá-la, né? Uma carga instável é perigosa. Correto, isso a gente comentou lá no início, na parte lá que a gente fala da placa lá da empilhadeira, do peso e altura e tudo mais. Tome cuidado ao frear, pois a empilhadeira carregada pode tombar ou projetar a carga. Correto, né? Por isso que a gente a gente sempre anda devagar, né? Sempre tem essas questões da própria empresa ditar aí uma velocidade que deve ser andado dentro da empresa. E não obstruir o acesso aos equipamentos de combate a incêndio e às vias de circulação. Isso a gente comentou bastante, né? Já e lá nos tópicos anteriores. Agora, a gente vai falar de retirar de serviço, né? Estacionar e desligar a máquina em segurança. O risco de ferimento fatal para atropelamento se a máquina descair, né? A máquina não pode ser estacionada numa inclinação. Em caso de emergência, imobilize a máquina colocando o calços do lado virado para cima, né? Para a descida, perdão. E não abandone a máquina antes de acionar o travão de estacionamento. Isso é muito importante, né? A gente consegue visualizar aí que tem até alguns desenhos de alguns calços, né? Que pode ser usado. Nunca deixe na descida, já aconteceu com a gente, já comigo, na verdade. No meu primeiro emprego como técnico de segurança, do operador deixar a empilhadeira numa descida e na hora do almoço ela perdeu o freio porque o pessoal acabava não fazendo manutenção nessa máquina e ela saía andando no canteiro de obras, né? Então isso é uma situação muito arriscada. Por sorte não pegou ninguém, estava todo mundo no refeitório e só que é uma situação de risco, né? Isso não pode acontecer. Então o cara ele fez errado esse procedimento que a gente acabou de falar. Então é sempre interessante ter um lugar correto para parar a máquina, né? Nunca parar nas inclinações. Se der algum defeito, algum problema, colocar esses calços, né? Então já busca esses calços antes, né? De uma situação dessa acontecer, né? Para deixar já preparado para não ficar correndo atrás naquele momento. Ó, quando não houver mais trabalho, né, com a empilhadeira, o mesmo deve ser estacionado e ter sua chave desligada e retirada. Freios acionados e controles em ponto neutro, a fim que não seja operado por pessoas não autorizadas. E mantenha os garfos abaixados e o freio de estacionamento acionado, né? Então, essa seria a forma correta de você retirar a empilhadeira de serviço, né? Sempre tirar a chave de lá, porque sempre tem um cara, não, quando vê você operando, deve ser muito fácil, eu consigo também, se ele consegue, eu também vou. Só que ele não passou por esse treinamento que a gente está passando agora, o teórico e o prático, então ele tem uma noção muito simples do que é operar uma máquina pesada. E ele não tem noção dos riscos, né? Por mais que
né? Ele acha que sabe. Então tem que ser só para a pessoa treinada com um curso para estar operando. Então nunca deixe a chave na empilhadeira, né? É interessante acordar com a empresa um local para guardar essa chave, né? Você chega lá e pega ela todo dia e antes de ir embora, deixa essa chave lá, né? Provavelmente algum setor administrativo ou algo do tipo, ok?